Bom dia a todos, eu sou o professor Paulo, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. Né? Hoje a gente vai fazer uma palestra, vamos falar rapidinho sobre um assunto que é interessante ao pessoal que trabalha principalmente com manutenção, né? Alguns que estão começando a ter interesse nessa área, e a gente vai falar um pouco sobre uma parte específica da gestão da manutenção, que é o planejamento, programação e controle da manutenção, especificamente se chama aí de PPCM ou PCM, tá? Então, a ideia aqui é a gente trazer algumas ideias, trazer alguns conceitos que algumas pessoas têm dúvidas, né? Algo bem tranquilo, realmente uma introdução sobre o assunto, para a gente entender um pouco da importância, né? De fato, do que é o PPCM e por que ele é importante para as empresas, ok? Então, vamos começar. Bom, o conteúdo da nossa palestra aqui será isso aqui, né? Os objetivos, né? Vamos falar um pouco dos objetivos, vamos fazer uma breve introdução, né? Falar um pouco sobre o PPCM, sobre a gestão da manutenção, né? A importância, e o que de fato acontece quando uma empresa não segue, né? Acaba não tendo aí uma visão para a gestão da manutenção. Depois a gente vai falar sobre um pouco das atividades e responsabilidades do planejamento da manutenção, da programação, do controle, né? E tudo isso daí dentro da questão aí da visão da manutenção. Por isso, essas três partes do PPCM são separadas, né? Planejamento, programação e controle. Eu vou deixar muito claro o porquê disso. Apesar de algumas atividades serem feitas por outros setores, outras pessoas, é importante a gente ter essas atividades muito bem separadas, né? Vamos falar um pouquinho do fluxo de informações do cotidiano da manutenção, como que isso ocorre, como isso deveria ocorrer, né? Algumas boas práticas aí para a gente entender esse fluxo de manutenção, ok? Depois vamos fazer aí algumas considerações finais e mostrar as referências do trabalho. Bom, o objetivo dessa palestra aqui é a gente entender a importância da gestão da manutenção. Muitas empresas têm o foco na produção, né, em outros setores, porém não dá devida atenção à manutenção. A manutenção é colocada como, né, às vezes, um patinho feio da empresa, porque na verdade se enxerga que só é alocado custos, né? Mas na verdade, se você não trabalha com uma gestão adequada da manutenção, você acaba não tendo resultados, né? Você acaba não tendo competitividade no mercado, né? De um bom tempo para cá, as empresas precisam, mais do que nunca, aí, reduzir custos, né? E se você não gerencia um setor de manutenção, você acaba aumentando esses custos e você acaba perdendo competitividade no mercado, né? Entender as práticas aí de planejamento, programação e controle no contexto da manutenção. Então, o que é de fato planejar, o que é de fato programar e o que é de fato controlar essas ações da manutenção, né? Então, vão entrar informações e vão sair informações, mas como que elas entram, como elas são processadas e como essas informações vão sair para a gestão, né, para a tomada de decisões, que é super importante. E a gente vai refletir um pouco sobre os benefícios do PPCM para as empresas. Por que a gente precisa fazer? Né, por que a gente precisa ter um setor, pessoas dedicadas ao PPCM? Ok? Vamos começar com essa frase, né, de William Edwards Deming. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. O que ele está querendo dizer? O ato de gerenciar, ele só é feito a partir do momento que você entende o processo, que você entende as atividades. A partir de entender, você define ações, define metas. E em cima disso, você faz medições.
ou seja, eu só posso gerenciar, eu só posso tomar decisões em cima de medições, em cima de dados, em cima de indicadores. Né? Sem isso, a gente não consegue, de fato, gerenciar. Isso é o que a gente encontra em muitos lugares. Na verdade, você tem pessoas que gerenciam, mas nas tomadas de decisões acabam não utilizando os dados que deveriam utilizar. Né? Isso é muito ruim, porque a gente acaba caindo naquele achismo, né? Eu acho que tá bom, eu acho que não tá bom. Então, isso não é forma de você tomar decisões. Né? A gente precisa tomar decisões, gerenciar a partir de dados, a partir de indicadores. Ok? Falar um pouco sobre as consequências da falta de gerenciamento da manutenção. Né? Quando a gente encontra setores de manutenção que não trabalham com esse sentido de gerenciamento, com esse sentido de gestão, o que normalmente acontece com eles e com as empresas como um todo? Né? Primeiro, aumento dos custos. Apesar de você, quando for implementar novas formas de manutenção, os custos iniciais subirem um pouco, porque você precisa contratar pessoas, né, contratar mão de obra qualificada, você precisa comprar equipamentos, mas esses custos normalmente são diluídos ao longo do tempo. Né? Então, esses custos acabam aumentando ao longo prazo quando você acaba não fazendo um gerenciamento correto. Diminuição da disponibilidade dos equipamentos, então se você não faz as suas manutenções preventivas, preditivas, manutenção planejada de fato, você acaba perdendo disponibilidade desses equipamentos, eles vão começar a dar problema muito antes do que deveria. Né? Consequência disso, maior risco de acidentes. Né? Isso é ruim para todo mundo, não só para um colaborador que acaba sofrendo um acidente, claro, mas também para a empresa, porque tem todos os encargos envolvidos. E tudo isso daí, né, todo esse ambiente de falta de organização, vai gerar um ambiente reativo e desmotivador. Então é muito comum também a gente entrar em setores de manutenção e ver um ambiente completamente reativo, né? Pessoas que simplesmente reagem aos problemas e não conseguem trabalhar no sentido de antecipar, né? No sentido de prevenir os problemas. Relembrando rapidamente aqui as estratégias de manutenção ou tipos de manutenção, que a gente tem aí basicamente dois grandes grupos, que é a manutenção planejada e a manutenção não planejada. Na manutenção não planejada, a gente tem ali a manutenção que é aquela corretiva emergencial. Um equipamento quebra e a gente precisa correr, deslocar a mão de obra para que essa manutenção seja feita de forma urgente. Né? E do outro lado a gente tem a manutenção planejada. Dentro dessa manutenção planejada, nós temos alguns tipos, né? A manutenção corretiva planejada, que é aquela quando o equipamento tem algum defeito, porém ele continua trabalhando normalmente. Então a gente pode planejar, a gente pode colocar dentro de um cronograma para resolver na melhor oportunidade. A gente tem a manutenção preventiva, né, que todo mundo conhece. Essa manutenção preventiva pode ser feita de duas formas. Ela pode ser com base no tempo, que é a sistemática, ou com base na condição. A base no tempo é aquela dos cronogramas, vou fazer a manutenção a cada semana, ou a cada tantas horas, ou uma quilometragem específica de algum equipamento, ou número de horas trabalhadas. Ou seja, a base é o tempo. E a gente pode também fazer com base na condição. Né? Essa condição é uma condição que a gente encontrou por alguma rota de inspeção, ou por alguma manutenção preditiva, enfim. Foi uma condição que a gente achou no equipamento, e por essa oportunidade a gente vai fazer essa manutenção. Na manutenção preditiva, aquela manutenção que a gente vai, de fato, entender o equipamento, né, monitorar ele, né, a gente pode fazer de duas formas. Essa sensitiva usa mais os sentidos, né, de um operador ou de alguém que fica próximo à máquina. Então a gente vai
entender os níveis aí de vibração, né, temperatura, esse tipo de coisa. E a monitorada, a gente vai utilizar os sensores, né, a gente vai utilizar uma metodologia para antecipar problemas, né, então, mesmo com o equipamento a gente não consiga identificar algum nível de vibração muito alto, né, por sensores a gente acaba conseguindo, ou um aumento de temperatura, ou por uma análise de óleo, enfim. Então a gente vai usar ferramentas para acompanhar esse equipamento. A gente tem a manutenção detectiva e a engenharia de manutenção, que trabalha mais na questão do projeto, né? É um tipo de manutenção aí que a gente entra mais na melhoria do equipamento para aumentar a capacidade, né, que os mantenedores têm de fazer um bom trabalho. Então, esse é um resumo bem geral dessas estratégias aí de manutenção. Bom, o PPCM, né, setor fundamental da gestão da manutenção, né, de fato o setor que dá ritmo para a manutenção, né, que coloca ela de fato para funcionar, né, de forma organizada. É um elo de ligação entre a gestão e a operação, então ela entende aquilo que a gestão quer e de fato consegue passar para a operação as atividades de forma concatenadas, né? Uma coisa que é interessante é isso, né? Deve estar desvinculado do setor operacional. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso, da autonomia que o PPCM deve ter. E aí composto por planejadores, programadores e controladores. Não necessariamente tem que haver os três, vamos dizer assim, cargos, enfim, mas muito do trabalho dos controladores o planejador pode fazer. Isso varia muito de empresa para empresa. Mas a gente precisa deixar claro que as atividades de controle são diferentes das atividades de planejamento. Essa é a visão que eu vou passar para vocês mais à frente. A importância do PPCM, né, no sentido de que a gente coloca o coração da manutenção, né? Se a gente olhar essa figura ao lado aqui, a gente vai entender, né, o fluxo de informação. Então, o PPCM ele conversa com a engenharia, ele conversa com a operação, com os setores de apoio, com a gestão, com a produção. Então, ele recebe informações e divulga informações, né? Então, ele extrai dados e mostra informações importantes para as tomadas de decisões. Então, por isso que a gente fala que é o coração da manutenção. É, de fato, o setor que dá o ritmo, né, para as atividades. Então, organização das atividades operacionais, faz o levantamento de informações, que é super importante na hora de tomar decisões, né, ajudando aí a gestão, né, nessas decisões, nas escolhas, para que lado, quais são as melhores decisões a serem tomadas. Essa aqui é uma visão da manutenção que eu acho interessante, que é quando a gente enxerga o planejamento, a programação e o controle, na verdade nós vamos enxergar de três formas: o antes da manutenção, o momento da manutenção em si e o depois da manutenção. É como se fosse o antes, o agora e o depois. Quando eu falo de planejamento, eu falo do antes da manutenção. Então eu posso enxergar isso meses ou até ano, né? Quando a gente faz o planejamento de um setor assim, não só da manutenção, mas outros setores, a gente faz um planejamento anual. Então, a gente planeja o próximo ano. E esse planejamento, ele pode ser, não, deve ser revisto, né, porque as atividades de manutenção elas mudam muito, né, então a gente normalmente tem que fazer um replanejamento de ações para atingir metas, né, então a gente tem metas e a gente precisa readequar o nosso planejamento para atingir essas metas. A programação, ela enxerga o momento da manutenção, o agora da manutenção, né? Então, ela pode enxergar aí coisa de semanas, uma semana, né, antes da manutenção, talvez, dias, e no próprio dia da manutenção. Então, ela é responsável aí por colocar todos os recursos da manutenção
disponíveis para operação. Então, quem vai operacionalizar a manutenção tem que ter tudo aquilo disponível, precisa ter ferramentas, precisa ter peças, precisa ter, né, todo um aparato necessário. E quem faz isso é, de fato, quem trabalha com a programação da manutenção. Tá? E depois a gente vai ter uma visão do depois da manutenção. Depois que foi feita a execução das atividades, o controle entra em ação para, de fato, levantar informações de tudo aquilo que foi feito. Então, vamos comparar, né? Aquilo foi planejado, programado e foi executado. Né? Será que foi executado de maneira correta? Não foi executado? Demorou ou não demorou? Né? O que a gente pode melhorar, né, na execução ou no planejamento, na programação? Então, o controle é fundamental para que a gente entenda o que de fato foi feito e o que a gente pode melhorar. Né? Então, na verdade, é um trabalho de melhoria contínua. Manutenção, não só manutenção, mas outros setores também, a gente precisa trabalhar sempre nessa questão da melhoria contínua. Né? Sempre preciso melhorar, porque sempre preciso de resultados melhores. Ok? Então, essa é a visão do antes, do agora e do depois da manutenção. Coloquei aqui algumas atividades e responsabilidades para cada parte do PPCM, né? Então vamos dar uma olhadinha. Não, existem outras atividades, outras responsabilidades. Eu trouxe aqui o principal, né? Que a gente enxerga que as empresas praticam. Formular o cronograma de 52 semanas. O cronograma de 52 semanas, na verdade, é o planejamento anual. Lá vai ter todos os equipamentos, todas as peças, todas as atividades, todos os colaboradores que vão ter que fazer aquilo, ou seja, é um cronograma completo das atividades do ano. É preciso fazer também levantamento de equipamentos, levantamento de peças, tudo aquilo que eu vou precisar. O planejamento tem que entender isso, né? Precisa ir atrás disso. Levantamento de ferramentas, será que eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para fazer a manutenção? Será que eu preciso fazer pedido, eu preciso reformar? Então, o planejamento entra nesse sentido. Levantamento do HH, que a gente chama de horas homem, né? É interessante porque a gente precisa saber, será que tudo que eu estou planejando, eu tenho mão de obra disponível para fazer? Então, é algo também fundamental. Precisa manter os fluxos de informação com o almoxarifado, no sentido de pedir, né, para que tenha estoque peças, fluxo de informação com os mantenedores, as pessoas que praticam a manutenção, né, falando sobre procedimentos operacionais, e fluxo de informação com a gestão. A gestão precisa estar realmente integrada em tudo o que está acontecendo. Então, o planejamento também passa essas informações e recebe o feedback. E também faz input de informações em software de gestão. A gente tem muitos softwares que trabalham ou de forma dedicada à manutenção, ou são os ERPs, né, que fazem a gestão da empresa como um todo. Né? Então, o planejamento ele tem essa função de fazer o input, né, colocar essas informações dentro do software. Fazer um levantamento do orçamento anual, né? Ou então a questão do custo é fundamental. Ter o orçamento anual, e não só o anual, mas fazer esse acompanhamento, né, do quanto está sendo gasto e o quanto a gente precisa economizar, onde a gente pode gastar para atingir as metas no final. Na programação, a gente precisa aí fazer levantamento das atividades futuras com base no planejamento. Então, tudo aquilo que foi planejado, a programação que enxerga o agora da manutenção, precisa de fato levar em consideração. Então, tudo aquilo que foi planejado, eu preciso ver o que eu tenho para hoje, o que eu tenho para daqui 3 dias, o que eu tenho para essa semana, né? Levantamento de atividades futuras com base em requerimentos. A gente sabe que a manutenção não vive só de manutenção planejada, mas também de manutenção não planejada, requisições que entram dia a dia. E como fazer essa gestão? Então, a programação precisa, né, gerir essa questão do aquilo que foi planejado, mas aquilo que está sendo requerido, né, e fazer essa alocação de atividades, né, que entra no próximo item, né, atribuição das atividades de manutenção. Eles fazem a abertura
de ordem de serviço. Todas as atividades aí tem o input dessas informações, né, daquilo que foi realizado de fato, né, passa essas informações aos mantenedores e faz a organização de peças e ferramentas, né. Então, tudo aquilo que é necessário para a execução da manutenção, a programação vai disponibilizar de forma organizada para que não tenha perda de tempo, né, nessas atividades. E, se for necessário, fazer reprogramação de atividades, o que é muito comum. Dentro de um dia inteiro, né, de manutenção, você pode ter algumas atividades que precisam ser reprogramadas por uma série de motivos. Então, a manutenção ela é muito dinâmica, ela muda muito durante o dia, a semana, do mês. Então, o profissional de planejamento, programação e controle precisa estar antenado em tudo isso daí. Falando agora do controle, né, precisa saber fazer a estratificação de dados, fazer o tratamento desses dados para que isso vire informações importantes, né? E aí eu deixei destacado, né, a obtenção dos indicadores de manutenção, que são fundamentais aí para que se possa tomar decisões importantes dentro da gestão, né? Fazer reporte de informações para a gestão, acompanhamento mensal do orçamento e emissão de relatórios, tá? Então, vocês viram essa visão, né, do antes, do agora, e esse é o depois, né? Depois que aconteceu as atividades, a gente precisa disso daqui para passar informações importantes para a gestão. Aqui é um fluxo de informações do dia a dia da manutenção. Obviamente que existem outras formas de você enxergar isso daqui, mas isso daqui é uma maneira básica, né, de você entender desde o requerimento de serviço até o feedback com a gestão. Então, aqui, em amarelo, a gente tem ali a realizada pelo operador da máquina ou setor responsável, né, o requerimento de serviço. Isso vai para o planejamento, que é responsável por filtrar requisições de serviço, o que é muito comum dentro de grandes empresas que trabalham com um volume grande de manutenção. A gente vê um grande volume de requisições de serviço, só que grande parte dessa requisição, na verdade, elas já foram alocadas ou elas não vão ser feitas nesse momento. Então, é muito importante que o planejamento funcione como um filtro, para que todas essas requisições não passem para frente e aí desorganizando o serviço, né? Então, funcionar como um filtro é muito importante nessa hora. A programação, né? Então, depois disso, do planejamento passa por programação, ela vai fazer a abertura de ordem de serviço, distribuição das atividades e disponibilizar os recursos necessários para a operação, né, em roxo, para executar as atividades de acordo com as normas e procedimentos operacionais. Muito importante, né, essas atividades serem feitas, obviamente, obedecendo todos os critérios, né, de procedimentos operacionais, normas de segurança, enfim. Depois dessa atividade feita, a gente tem a questão do controle, né, vai fazer o tratamento dos dados e levantamento de indicadores, e isso vai ser passado para a gestão, né, que vai avaliar esses indicadores, né, vão dar os feedbacks aí necessários, né, não só para a operação, né, para a produção, mas para cada setor, e aí vai tomar decisões. Então, esse é um fluxo básico de como as informações de requisição entram, né, e como que essas informações vão passar de setor para setor de uma forma organizada. Então, essa é uma forma da gente pensar o fluxo de informações, ok? Fazer algumas considerações finais aí de tudo que a gente falou. Estratégias de manutenções alinhadas com o perfil da empresa. Então, é muito importante isso. Quando a gente falou de tipos de manutenção, estratégias, na verdade, a gente precisa entender que as empresas precisam trabalhar a manutenção precisa trabalhar dentro do perfil da própria empresa. Existem várias estratégias de manutenção,
né? E a empresa precisa adotar aquela que melhor se adequa à sua realidade, né? Algumas têm resultados melhores que outras, porém tem um custo maior que outras, né? Então, é muito importante escolher a estratégia de manutenção adequada para a sua realidade. Dentro disso, a gente vê que o PPCM como setor é fundamental. A gente vê muito do PPCM das atividades do PPCM sendo feitas por outros setores, o que é muito ruim, né? Você acaba não tendo controle sobre as ações, e essas atividades de gestão acabam ficando em segundo plano, né? Isso realmente é muito ruim para o andamento das atividades. O PPCM precisa ter autonomia, né? Ele não pode estar completamente vinculado a outros setores. Isso é algo que a gente vê, né? Por quê? Porque isso acaba tirando um pouco do dinamismo das atividades da manutenção. Algumas pessoas acabam sendo deslocadas para outras atividades que não a de controle, né, de planejamento. Então, é muito importante que as pessoas que trabalham com isso tenham autonomia para o trabalho. E tudo isso que a gente acabou falando gera aí uma competitividade empresarial, né? Você só consegue ter competitividade hoje no mercado se você praticar os custos adequados. E quanto mais o tempo vai passando, maior é a competitividade que a gente precisa ter nas empresas, e a gente precisa praticar custos cada vez menores. E a gente só consegue fazer isso com organização e com gestão. Bem, essas são algumas as referências usadas para o trabalho. Tá? Bem, eu tentei passar aqui para vocês alguns aspectos básicos, né, do PPCM. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, né? No começo da apresentação tem meu e-mail, pode me enviar e-mail também, que eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Muito obrigado.